Olá pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. E hoje a gente vai falar sobre esse ponto que é extremamente angustiante durante a sua trajetória até a aprovação, que é a estagnação da pontuação. E o mais intrigante é que, normalmente, essa estagnação, ela acontece ali muito próximo da nota de corte. Em procuradorias, atualmente, as notas de corte estão entre 70, 72 pontos, chegando até 80 pontos. Então, eu consigo dizer que você está minimamente competitivo para buscar uma vaga para a fase discursiva, quando você consegue ter aí pelo menos 70% de acertos nas disciplinas. Então, veja, quando você está ali em 67 pontos, 68, 69, às vezes até um pouco menos, 65, você tem ali essa estagnação na pontuação, você começa a se questionar: o que mais eu preciso fazer para sair dessa situação e me tornar minimamente competitivo para ter chances reais de passar para a discursiva? Parece que eu estou numa situação que eu não consigo enxergar o caminho que eu preciso tomar. E a gente às vezes até se questiona: será que eu sou bom o suficiente para isso? Ou aqui é o meu máximo? Daqui eu não passo. Então vamos analisar, porque essa é uma situação que é facilmente contornável, mas a gente precisa entender alguns pontos para sair dessa estagnação. E antes de passar para os nossos slides, para a gente entender o passo a passo, para a gente contornar essa situação, eu quero trazer um ponto muito importante, que é o seguinte: você precisa se questionar se você está realmente estagnado na pontuação, ou se você criou uma expectativa de que você teria uma progressão linear na sua pontuação e que, em tempo recorde, ia conseguir a maturidade nos estudos para entrar nessa zona de competitividade, de estar ali perto da nota de corte, com a nota de corte. Então, a gente precisa fazer essa análise. Por quê? Não é da noite para o dia que você consegue entrar numa zona de aprovação para a prova discursiva. Você precisa ter maturidade nos estudos. E eu vou explicar melhor o que é isso. Veja, quando a gente faz a primeira leitura do nosso material, a gente faz a leitura do parágrafo e a gente precisa compreender minimamente o que aquele parágrafo está dizendo, para que a gente possa preparar o nosso material para a revisão e para a repetição do estudo daquilo que foi visto. Então, eu preciso minimamente compreender para grifar, compreender minimamente para resumir, ou compreender minimamente para que eu possa fazer questões daquele ponto e que eu consiga, então, resolver essas questões, responder essas questões para mim mesma. Então, dentro dessas possibilidades de métodos de revisão, você precisa poder aplicá-los. E você só consegue aplicá-los se você compreendeu minimamente aquele ponto na sua primeira leitura. Isso significa que, para avançar no conteúdo, você não precisa ter uma compreensão extremamente aprofundada daquele parágrafo, daquilo que está sendo estudado naquele ponto por você. Você precisa ter uma compreensão mínima para a preparação do seu material para o momento da revisão, certo? E a maturidade nos estudos, ela acontece quando você volta a repetir aquele assunto no modo revisão e você consegue criar novas conexões, ou seja, raciocinar em cima daquele assunto e não simplesmente ficar numa compreensão superficial. Porque na prática a gente enxerga isso. Toda vez que a gente estuda algo, a gente em seguida faz a revisão, a gente vê aquilo com outros olhos. Se a gente faz uma terceira leitura,
uma terceira revisão, a gente vai conseguir fazer novos links, novas conexões. A gente consegue criar aquele raciocínio de interdisciplinariedade. Só que isso você não consegue no primeiro momento, você não consegue na primeira leitura. E é por isso que muitas vezes você já estudou um ponto, só que você não é capaz ainda de acertar todas as questões sobre ele, ainda que você tenha acabado de estudar. Porque muitas vezes você ainda não conseguiu ter essa maturidade para aprofundar, porque você precisa repetir, enxergar com outros olhos para criar essas conexões. Portanto, não é de forma imediata que você vai conseguir acertar todas as questões daquele assunto. Ou seja, você não tem uma progressão linear na sua pontuação porque você precisa adquirir maturidade nos estudos e isso requer tempo, isso requer repetição, requer revisão. Então vamos partir disso, de não criar expectativas de que a sua progressão vai ser linear. O que vai acontecer na prática? Em regra, você começa ali do zero e aí você tem uma pequena progressão. Em seguida, você entra numa zona em que você não tem muita evolução. Você vai variar 2 pontos para mais, 2 pontos para menos. Mas aí você continua com a sua revisão. Você continua progredindo no conteúdo. E aí você, então, tem uma progressão em seguida na pontuação. Aí, novamente, você entra numa fase de pouca evolução da pontuação, com variação mínima para mais, para menos. E aí você segue com a revisão, você segue com a repetição, você segue avançando no conteúdo e aí você progride novamente. Então, na prática, é assim que acontece. Então, você precisa fazer essa avaliação. Se você não está criando uma expectativa alta de que em tempo recorde, sem maturidade nos estudos, você vai conseguir uma pontuação que te coloque na zona de aprovação para uma discursiva, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto a ser avaliado. Agora, eu quero trazer aqui para vocês os nossos slides de hoje, para que a gente possa, então, verificar de forma mais pormenorizada como é que vai ser possível sair dessa estagnação. E aí, como eu disse, além desse ponto de avaliar se você não está com uma expectativa muito alta para uma progressão linear da pontuação, tem algumas circunstâncias que precisam ser levadas em conta para você entender. Será que eu estagnei mesmo na pontuação? Será que eu consegui respeitar ali o período para essa avaliação, para que então eu realmente veja na prática que está bem certo, estou estagnado na pontuação. Como é que eu avalio isso? Qual que é o parâmetro que eu vou utilizar? Porque veja, se você faz uma prova hoje de procuradoria e no dia seguinte você faz uma outra prova de procuradoria, você não tem tempo hábil para consertar nada, para tentar, então, evoluir nessa pontuação nesse período. Então, você não tem como fazer essa comparação de forma tão imediata. Você vai ter realmente o mesmo resultado. Então, qual que é o período mínimo que eu preciso respeitar para poder realmente entender? Bom, estagnei na pontuação. Eu trago aqui para vocês o parâmetro que eu acho razoável para seguir, para que a gente tire o fator acaso. Eu não quero ali que de repente eu leve em consideração uma situação em que num dia eu estava melhor, no outro dia eu não estava tão bem, e isso já seja então um resultado de que estagnei na pontuação. Peraí, vamos olhar de forma racional, tirar essa parte do acaso, tirar esses pontos que podem ser ali subjetivos demais para avaliar racionalmente se a sua pontuação está estagnada ou não. Então, para uma análise mais certa, você precisa pelo menos fazer um exemplo aqui para você. Hoje, nessa semana, eu vou fazer pelo menos 2 simulados que tenham ali um perfil de procuradorias, que tenham minimamente um perfil semelhante. Então, eu faço
um simulado na segunda-feira e aí depois eu faço um outro simulado no domingo. E aí eu vejo qual que é a média que ficou a minha nota nessas duas situações, nesses dois simulados. Posteriormente, eu vou continuar com os meus estudos. Eu vou progredir no meu cronograma, na minha revisão, na evolução do conteúdo novo. E aí, depois de 3 a 4 semanas, pelo menos, eu vou fazer novamente 2 simulados. Então, na segunda ou no domingo, na mesma semana, eu vou me testar novamente. E aí eu vou verificar a média também dessa segunda situação, né, dessas duas provas. Então eu vou comparar a média daquelas duas primeiras provas que eu fiz e posteriormente vou comparar com essa nota média que eu fiz nesse segundo momento, 3 semanas, 4 semanas depois. Esse período, ele precisa ser respeitado para que você consiga realmente verificar se não houve nenhuma evolução. Então, se não houve evolução ou se houve uma evolução muito mínima de 1, 2 pontos, mesmo depois de 3, 4 semanas de evolução nos seus estudos, então você muito provavelmente está estagnado na pontuação. E aí, verificado que realmente eu estagnei na pontuação, eu passo para o segundo ponto que precisa ser avaliado aqui. Será que eu estou cumprindo realmente o estudo regular? Ou será que eu estou falhando na minha disciplina, não estou conseguindo manter a constância? Esse é o momento de sermos críticos. Porque, veja, muitas vezes o papel, né, ele fala mais alto do que a prática. O que eu quero dizer com isso? O papel aceita tudo. Então a gente faz um cronograma super bem elaborado. Ali, tal dia eu vou começar com a leitura do material, depois eu vou para a lei seca, depois eu vou resolver questões, e aí ao final de semana eu vou fazer o estudo dos informativos. Tudo muito bem encaixado, excelente. Mas como eu disse, o papel aceita tudo. Mas será que na prática você realmente está cumprindo com esse cronograma ideal que você se propôs a cumprir? Vamos olhar, né, de forma bem não emotiva para que a gente consiga, então, entender. Será que eu estou conseguindo manter a frequência, a constância ideal? Eu estou cumprindo as minhas metas? Aqui a gente deixa de lado essa parte emotiva de ficar trazendo muita flexibilidade e justificativa para não estar cumprindo o que deveria ser cumprido. Peraí, se um dia você cumpre tudo de forma correta, mas aí depois no dia seguinte aparece uma adversidade, uma situação urgente, você para, aí você fica 2, 3 dias parado, aí no quarto dia você resolve fazer o estudo de tudo que você perdeu, mais o estudo programado para o quarto dia. Aí você começa a sacrificar a parte da revisão, que é importantíssima, porque quando a gente está com o estudo atrasado, a tendência é que a gente sacrifique a revisão. E isso está extremamente errado. Porque aquilo que foi estudado, ele vai se perder se você não fizer a repetição daquilo. Portanto, tenha esse olhar crítico, porque se você não estiver cumprindo com o estudo regular, e aqui eu não estou falando para você que o seu cumprimento deve ser imune a qualquer defeito. A gente sabe que no dia a dia a coisa é muito diferente do que a gente coloca no papel. A gente enfrenta várias circunstâncias para fazer aquilo acontecer. E pode ter um dia que uma situação vai ser maior do que a sua disciplina. Mas está tudo bem se for uma situação pontual em que depois você volte firme para cumprir o cronograma. Agora, se isso se torna rotineiro, aí você precisa, então, fazer uma avaliação muito crítica de si mesmo. Então, a gente já passou aqui pelos 2 pontos importantes. Se você realmente está estagnado, olhando esse parâmetro que eu passei para você, e também se você já fez essa análise crítica e você concluiu que, bom, dentro do meu cenário, eu estou conseguindo cumprir sim com o estudo regular, apesar de não estar totalmente perfeito, ter alguns defeitos um dia ou outro, no geral eu estou conseguindo manter a minha disciplina
ao que eu me propus a cumprir. Então, a gente vai para o passo 3, que é o que eu chamo de tabela da aprovação. Aqui a gente vai começar a analisar de forma pormenorizada aonde é que está o problema que eu preciso, então, remediar. Veja, essa tabela, ela vai ser feita por você disciplina a disciplina. Eu sei que vai dar trabalho, eu sei que é desgastante, eu sei que você pode achar que é perda de tempo fazer essa tabela, mas ela vai te ajudar a progredir num tempo muito curto, porque quando você está ali muito próximo da sua nota de corte, começa a ficar difícil você olhar e compreender de plano aonde é que está o seu problema. Porque você já está muito próximo da nota de corte. Então, é um detalhe ou outro, e às vezes isso passa despercebido. E aqui é o momento de você ganhar clareza. Onde é que está o meu problema? Então, a gente vai racionalizar, vamos colocar na tabela mesmo. Você vai pegar essas últimas provas que você fez e que você viu que você está com a pontuação estagnada e vai colocar isso nessa tabela, dividido por disciplina. Vai fazer isso também com as questões que você faz no seu dia a dia. Então, para cada disciplina, eu vou colocar nessa tabela a divisão de todos os temas. E eu começo aqui trazendo um exemplo como constitucional. O constitucionalismo, conceito de Constituição, estrutura da Constituição, elementos formativos, histórico constitucional, direito intertemporal, os princípios fundamentais, os métodos de interpretação. E aí a gente vai trazendo todos os pontos dentro de direito constitucional. Aqui eu quero que você seja preciso. Você vai colocar todos os pontos. Eu vou colocar aqui de forma genérica, parte introdutória de constitucional. Não, vamos ser precisos. E aí, cada ponto desse, eu preciso saber qual que é a minha porcentagem de acerto. Aqui eu já tenho uma boa visão de onde é que está meu problema. Porque se eu tiver com uma porcentagem abaixo de 70%, se eu não tiver mínimos 70%, então eu já tenho um problema nesse ponto. E aí, você precisa avaliar. Essas questões que eu resolvi desses pontos são de doutrina, eu não compreendi muito bem esse entendimento doutrinário sobre esse ponto e foi esse, então, o problema que gerou ali o meu erro. Na verdade, aqui eu não me lembrava desse julgado. Eu acho até que eu não estudei esse julgado. Então, você está com problema na jurisprudência aqui desse ponto e você precisa anotar isso. Na verdade, eu não memorizei muito bem esse dispositivo. Ele passou despercebido por mim. Na verdade, eu até tentei memorizar, mas não foi suficiente. Eu vou ter que buscar outra forma, outro método para memorização da lei seca. E ali, então, a gente começa a destrinchar, desdobrar os seus erros, para que você consiga, então, ter clareza e buscar o remédio adequado. Beleza, eu estou com baixa porcentagem em constitucionalismo, que é um ponto mais doutrinário, então eu vou ter que colocar um tempo maior para revisão. De repente, eu posso esquematizar isso em tabela, de forma que fique mais fácil a compreensão. De repente, eu consigo fazer aqui questões para mim mesma e a partir dessas questões eu consigo retomar melhor o que foi visto. Então, você vai, nesses pontos, buscar outros meios para você consolidar o assunto. Isso significa que, por exemplo, aqueles pontos que você está ali com 70%, 72%, que não está o ideal do ideal, porque o ideal é estar acima de 75%, né? Que é a média das notas de corte de procuradorias nesses últimos tempos. Aí você também vai ter que ter um olhar cuidadoso para aqueles pontos. Mas, para aqueles outros que estão com 70% ou abaixo disso,
é uma zona extremamente perigosa que você tem que ter um cuidado ainda maior. Então veja que a partir dessa tabela você consegue ter clareza de como que vai funcionar o seu cronograma de revisão dali para frente. E tem um outro ponto importante que é a pegadinha. Às vezes você lembrava do julgado, você lembrava do entendimento doutrinário, você lembrava da lei seca. Só que você nunca viu aquele formato de questão exigindo aquele assunto. Nossa, eu não consegui ter um raciocínio jurídico, eu sabia a jurisprudência, sabia a doutrina, sabia a lei seca, mas a questão cobrou de uma forma diferente, eu caí nessa pegadinha. Então, peraí, eu vou anotar isso no meu material. Uma outra forma, um outro perfil de cobrança que eu não esperava e eu não consegui chegar à resposta correta. Então, eu já vou anotar isso no meu material, porque na hora que eu fizer a revisão, eu sei que aquilo ali eu preciso ter uma compreensão melhor, porque se aparecer de novo, eu já não vou ter esse problema. Então, essa tabela, você precisa ter ela sempre ao seu lado nesses momentos, tem que ser uma constante para que você consiga dosar o que vai aparecer mais, o que vai aparecer menos no seu cronograma e o que você precisa buscar outros meios para revisão, porque se você não está conseguindo progredir a partir do que já foi feito, pelo método que você adotou, então é o caso de se pensar em outros métodos. E é completamente possível, e esse é o ponto bom, após você ter isso muito claro, de onde é que precisa ser consertado, você sabe que é possível consertar isso, contornar isso. Então, ciente do que precisa ser feito, eu vou buscar, eu vou aplicar isso na prática e a partir daí isso já não vai mais ser um problema para mim. Eu vou começar a entrar numa zona de aprovação. Então, ter clareza de onde você precisa agir é essencial para você conseguir construir um cronograma específico que vai remediar a sua situação. Por isso que é importante, porque é a sua visão, é o que tem problema para você, não é algo genérico. Quando você está nessa estagnação da pontuação, você não pode buscar algo genérico. Você tem que ser preciso naquilo que está sendo problemático. Então, essa tabela vai fazer isso por você, certo? E aí, feita essa tabela, se ainda assim você não está conseguindo sair dessa estagnação, e eu digo, se você está colocando em prática o que eu acabei de dizer, a partir da tabela, muito provavelmente você não vai chegar nesse ponto 4. Se você está realmente cumprindo, isso aqui não vai nem existir. Use os erros e o que apareceu nas questões para alimentar o seu material de revisão. É o que eu acabei de falar sobre a pegadinha. Aqueles erros que você verificou durante o momento de resolução de questão, ele precisa aparecer no seu material e, de preferência, grife com uma outra cor, para que você consiga lembrar na hora da revisão que aquele é um ponto que você precisa ter um cuidado maior. Às vezes, a gente reluta muito em fazer aquele caderno de erros. Se você não quer fazer o caderno de erros, então pelo menos grife no seu material aquele ponto que foi motivo de erro. Ou, de repente, escreva em apenas uma frase, simplificando aquilo que foi motivo de erro ali no seu material, para você, então, visualizar aquilo na hora da sua revisão. Você não pode simplesmente deixar a deriva essa informação tão importante que é o seu erro. Ele precisa estar especificado ali no seu material. Afinal, se ele é a fonte do seu erro, é ele que precisa ser remediado. Então, você tem que alimentar o seu material com esses pontos que foram motivo de erro no momento da resolução de questão. Ok? E aí, fazendo tudo isso de forma devida, não tem como, é matemático, você vai conseguir progredir. Eu tenho certeza. E se você cumprir todos esses pontos e não conseguir progredir, você coloca aqui nos comentários para mim que eu vou
querer analisar de forma específica e bem direta o seu caso. Agora, tem o último ponto que é, assim, definitivo. Será que você não está fazendo tudo isso para cumprir tabela? Tudo que a gente vai fazer para alcançar a aprovação no concurso precisa ser intencional. Não precisa ser, não deve ser fazer por fazer. Nunca deve ser fazer por fazer. É claro que tem dias que a gente faz por fazer porque a gente está numa situação, às vezes emocional, que nos abalou, mas isso não pode ser rotineiro. A sua rotina, ela precisa ser intencional para você colher os resultados e não pode ser para cumprir tabela. Veja, às vezes a gente começa a entrar naquele modo automático de fazer os estudos sem ser intencional. Cada linha lida do seu material, cada questão resolvida, cada lei seca lida, precisa ter a intenção de absorver aquele assunto, de ganhar maturidade nos seus estudos. Não é ler por ler, não é grifar por grifar, não é resumir por resumir, não é memorizar por memorizar, não é resolver questão por resolver questão. A gente tem que ter uma intencionalidade, não pode fazer para cumprir tabela, porque aquilo, então, não consegue maturar. Seja intencional. Então, quando eu for fazer a leitura do meu material, eu tenho que iniciar tendo a intenção. Eu vou estudar, fazer a leitura para poder aumentar aqui o meu conteúdo, para aumentar então a absorção do meu conteúdo. Eu vou evoluir realmente no meu conteúdo e não simplesmente pro forma, ok? Essa intencionalidade, ela faz com que numa hora de resolução de questão que você não conseguiu compreender o seu erro, você vai buscar outra saída. Espera aí, eu vou buscar um comentário de um professor, eu vou buscar uma outra forma de memorizar isso aqui que não funcionou. E não simplesmente cumprir, deixar, bom, já cumpri, já li, mas aí na hora da prova, quando aquilo aparecer, o cumprir tabela pode ser definidor para você passar para a próxima fase ou não. Então, tenha intencionalidade, não faça nada só para cumprir tabela. Mais uma vez, isso não significa que seja necessário ser tudo perfeito, ser tudo ali blindado, sem defeitos. Não, a prática não é assim que funciona, mas a gente precisa pelo menos todos os dias buscar ser intencional. Fazer com que pelo menos 80% do tempo você tenha essa intencionalidade. E os 20% é do ser humano, né? Da parte humana nossa, imperfeita. E tá tudo bem. Então, pessoal, era isso que eu queria ver com vocês aqui na nossa aula de hoje. Deixa eu voltar para mim. Espero que vocês tenham gostado e espero que a aula de hoje seja aí muito proveitosa para que você consiga sair dessa situação e entenda que estar estagnado não significa que você não seja bom o suficiente, não significa que você alcançou o seu melhor e dali não dá para ir para frente. Não. Sempre tem o caminho. Você só precisa ter clareza de onde estão aí os seus erros para que a partir disso você consiga então contornar essa situação. A partir de todos esses pontos que eu passei para você, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir então desestagnar a sua pontuação e entrar na zona aí de competitividade. Um beijo e até a próxima.